Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco agora e sempre. É sempre com alegria que nós nos colocamos para o estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus, buscando a inspiração amiga e fraterna dos Espíritos bons. Nós procuramos nesses instantes elevar o nosso pensamento e sentir a sua presença amorosa junto a nós, dando-nos sustentação, equilíbrio e paz, a fim de que possamos assimilar todos os ensinos do Evangelho. Dessa maneira, nós, com um pensamento elevado ao Pai Criador, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, na terra como já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe entregue às tentações, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. O nosso Evangelho da noite está no capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E os itens são do 1 ao 2. O que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias,
Ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Aqui, nessa lição, me lembro agora do filme sobre Kardec, né? Esse último filme sobre Allan Kardec. E tem algumas cenas onde Kardec vai fazer a apresentação do Livro dos Espíritos, né? Lá na academia, porque Kardec era um pedagogo, era um professor, era um cientista, e ele sempre estava, né, cercado, sempre assim, procurando se atualizar e estar naquele meio acadêmico, né, aquele meio de estudo. E quando ele faz, né, no filme mostra bem isso, essa empolgação dele com a codificação, com as mensagens que os espíritos superiores trouxeram, fazendo, né, trazendo uma notícia, trazendo informações sobre a continuidade da vida após a morte, sobre a condição de nós que estamos hoje encarnados, o que é que nós encontramos do outro lado, senão a nossa própria sementeira, né? Lá nós semeamos aqui na vida física e colhemos aquilo que semeamos, né, de bom ou de ruim na vida espiritual. Mas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade, novas oportunidades para que a gente se equilibre, cresça, evolua através das encarnações, através das várias oportunidades de vida, onde nós estaremos com aqueles que porventura não conseguimos nos conduzir de maneira equilibrada, né? Acabamos por nos perder e perder a outros que estavam no nosso caminho. Então essas oportunidades nós temos, que é uma prova da misericórdia, né? Que Deus é amantíssimo e bom, que Ele é o Criador de tudo que existe e que nada, como está lá no Livro dos Espíritos, nenhuma folha cai, nenhum fio nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus. Então tudo está presente a divindade que se expressa, não é, com esse amor que muitas vezes nós desconhecemos e nós não compreendemos. E quando Kardec faz essa exposição àquele grupo daqueles companheiros, né, que conviviam com ele, que estudavam junto a ele recebe a descrença, a gozação, né, de muitos daqueles que ali estavam. Então, nesse início da lição, que esse é o primeiro item do capítulo 7, é justamente falando sobre isso, né? Essa exaltação do orgulho de nós, muitas vezes, acharmos que somos suficientes, não precisamos de ninguém, muito menos de Deus. Alguns de nós podemos pensar, né? Ou em algum tempo passou pela nossa mente. Só que Jesus, nessa passagem da bem-aventurança, ele exalta justamente os humildes, na figura dos pobres de espírito. Jesus está dizendo que esses pobres de espírito, né, que ali se entregavam, se colocavam aos pés do Cristo para ouvir os ensinos, para ouvir a boa nova, para ouvir as lições de Jesus, que traziam ao seu coração alento, que trazia ao coração de cada uma daquelas pessoas sofridas, oprimidas, né, pelos conquistadores, pelos próprios patrícios, pelos próprios conterrâneos, né, do grupo ali da população, né, da sua própria raça, onde eles eram muitas vezes oprimidos e explorados.
Então, quando Jesus traz a mensagem do Evangelho, para aquelas criaturas cai como uma luva, cai como uma bênção. Então, eles se colocavam, porque eles entendiam que eles não estavam sozinhos. Eles compreendiam que acima de todos nós existe Deus. Acima de todos nós existe um Pai amantíssimo e bom, que não abandona os seus filhos, mesmo que eles sejam rebeldes. Mesmo que sejam filhos, que muitas vezes somos ingratos. Então, quando Jesus fala, quando ele exalta, ou quando ele nos explica aqui, o Evangelho nos explica o pobre de espírito, ele está nos lembrando que a primeira das virtudes, talvez a maior das virtudes, seja a humildade, que é reconhecer que nós somos frágeis, nós somos pequenos, e nós precisamos de amparo, precisamos de apoio, precisamos de Deus em nossas vidas. Então, nesse momento que nós vivemos, né, de pandemia, de afastamento, de isolamento social, né, afastados das nossas atividades religiosas, muitas vezes das nossas atividades escolares, das nossas atividades de trabalho presencial, muitas vezes afastados dos nossos entes queridos. Nós precisamos mais de Deus. É uma pausa, como se fosse uma pausa para a nossa reflexão. Onde está Deus em nossa existência? E aí nós somos assim convidados, todos nós, a nos curvar diante daquilo que a gente não consegue mudar no momento. Nos curvar diante das tempestades, mas não nos permitir ser levados por ela, mas saber que nós somos frágeis, nós somos criaturas que necessitamos de amparo, que necessitamos de apoio. E este apoio sempre está ao nosso lado. Este apoio sempre está presente em nossas vidas. Enquanto que o sentimento de orgulho, ele faz com que o homem, com que a pessoa entenda que ela é suficiente, que ela não precisa de nada e nem de ninguém. E é um ledo engano, obviamente, porque nós precisamos muito uns dos outros. Nesse momento, me lembro agora sobre aqueles que se debruçaram para trabalhar, para descobrir aquilo que nós estamos recebendo hoje, que são as vacinas, entenderem, né, como é que funciona e trabalharem rapidamente para que o mundo pudesse ter ali um antídoto, de certa forma, nos ajudando para que nós possamos aos poucos retornar às nossas atividades. Então, aí, nessa situação, nós vemos o trabalho material, mas também a presença dos invisíveis, dos ditos desencarnados, porque a misericórdia de Deus não deixa ninguém a sós. Então, ali estavam as pessoas encarnadas, cientistas, trabalhando, com certeza amparados por mentes bondosas que interviram para que nós pudéssemos ter o que estamos conquistando hoje. Então, irmãos, o cultivar a virtude da humildade, da simplicidade, é o que nos convida o Evangelho dessa noite, buscando cada um de nós sentir a presença de Jesus e saber que o Senhor da vida é misericordioso, é bom, soberanamente justo e bom, conforme nos dizem os espíritos superiores. E Ele nos convida à meditação, Ele nos convida a nos entregar na sua misericórdia e na sua bondade, para que Ele conduza a nossa existência, para que Ele inspire o nosso pensamento e norteie o nosso coração. Por isso, Jesus, nós te agradecemos imensamente a oportunidade. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos abençoe e que nos envolva, Senhor, e ajude-nos a compreender os desafios da existência. Ajude-nos para que possamos ter força, Senhor,
para passar da melhor maneira possível, cientes de que nada sem ti somos, cientes de que sempre contigo devemos estar em todos os momentos da nossa vida. Mestre querido, abençoa-nos, ampara-nos e fortalece-nos sempre. E desta maneira nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos agora e sempre. Perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal. E fortaleça-nos sempre para o bem. Graças a Deus e que Jesus nos abençoe. Ampare-nos e ilumine-nos sempre. Que assim seja.